Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência neste momento no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 14 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa. E veja as aulas, nos acompanhe, também se inscreva lá para nos ajudar. Estamos quase concluindo a vida e a jornada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na Terra. Aula de número 15 agora. Estamos no dia 6 de abril de 27 depois de Cristo. Esta foi a última semana da vida humana na terra de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, eu preciso ler um texto contigo, que está em Lucas capítulo 9, o verso 23. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Isso, meu querido, é para mim e para você. Se quisermos seguir Jesus, ou seja, não é obrigado. Tem gente que decide não andar com Jesus, né? Porém, se queres, então negue-se a si mesmo. Ou seja, não aceite as suas próprias vontades carnais e mundanas. E todos os dias carregue a sua cruz. Cruz, meu amigo, é um lugar naquela época de vergonha, de maldição. Para nós, essa cruz não é sofrimento, dores e perdas da vida. Tudo isso Jesus já levou, já pagou na cruz por nós. Mas a cruz para nós é justamente a nossa natureza carnal, que está morta dentro de nós que nascemos de novo. E ela habita dentro de nós. Quando a gente se converte ao Senhor, o nosso espírito, que estava adormecido, ele acorda, revive. E a natureza caída, ela continua dentro de nós. E nós devemos carregar e não deixar que ela tome as decisões e decida a nossa vida. É isso que significa carregar a cruz, negar as vontades da carne. Amém? Glórias a Deus, precisamos fazer isso, amigo. Muito bem. Voltando agora no nosso estudo, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O sermão profético. Jesus disse fatos que ocorreram no passado e estão ocorrendo nos dias de hoje. Primeiro, ele falou da destruição do templo e de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Eu quero ler com você Mateus 24, do verso 5 ao 14. Acompanhe aí na sua Bíblia. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vide, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores.
então sereis atribulados e os matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glórias a Deus. Aleluias. Tudo isso ou já aconteceu ou está acontecendo nos dias de hoje. Também falou da grande tribulação que há de vir sobre toda a face da terra, muito em breve. Você pode ver, então, que muitos desses fatos que Jesus relatou estão acontecendo nos dias de hoje. Guerras, fomes, pestes, como essa pandemia aí do coronavírus e muitos outros sinais. Ódio, pais matando filhos, pais matando filhos. É muito triste essa falta de amor na vida do homem. Então, isso vai ocorrer de uma forma tão intensa durante a grande tribulação, como nunca houve antes e como jamais haverá após esse tempo. Nós estamos falando da grande tribulação que há de vir. Então Deus enviará os seus anjos a ajuntar os seus escolhidos por toda a face da terra. Ou seja, agora falando do arrebatamento dos salvos que está por vir. Aleluias. Seguimos então para o sermão profético de Mateus 24 e 25. Jesus coloca algumas parábolas, agora com um alvo escatológico, falando do fim dos tempos nessas parábolas. A primeira, que também aparece em Marcos 13 e Lucas 21, a figueira que brotou. Nós podemos ver claramente essa profecia se cumprir na história atual até. Você já vai ver. Vamos ver versículo 32. Está escrito: Olhai, pois, para a figueira, quando já os seus ramos se renovarem e as suas folhas brotarem, sabeis que está próximo o verão. A figueira quer dizer aqui Israel, e os seus ramos e folhas brotaram no ano de 1948 agora, quando depois de mais de 1900 anos, Israel voltou a ser uma nação livre, independente. Pois todavia sabeis que está próximo o verão, ou seja, o tempo da colheita, a volta de Jesus. Então, como a figueira já brotou em 1948, ou seja, já faz mais de 70 anos que ela brotou. Agora, mais do que nunca, está próximo o verão, ou seja, o tempo da colheita, onde Jesus dará ordem aos seus anjos e eles virão a ajuntar todos os povos, os seus filhos. Aleluias! Outra parábola, a do bom servo, Lucas 12 e Mateus 24, 46. Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor voltar, o achar servindo, pois será colocado sobre todos os seus bens.
Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, se o Senhor te pegar servindo a Ele, quando Ele voltar, você estará muito abençoado e será colocado sobre todos os bens dele. Então, aproveita esse tempo e sirve o Senhor, trabalhe para o Senhor, porque Ele já está por vir e vai te pegar servindo a Ele. E você vai ser profundamente abençoado. Glórias a Deus. Foram várias parábolas, como a do ladrão, a do dono da casa, a do mordomo fiel e prudente, dos talentos também. A conhecida parábola das 10 virgens, você conhece? Leia Mateus 25 aí. Esta parábola fala muito a realidade de hoje. Eram 10 virgens e as 10 dormiram. 5 tinham azeite e 5 não tinham. Quer dizer, todas eram cristãs, eram virgens, mas 5 eram fiéis e 5 não eram totalmente fiéis. Ainda assim, todas cochilaram. A igreja não está assim nos dias de hoje? Lamentável. Então regressou o noivo, e as 5 que tinham azeite entraram às boldas, e as outras 5 encontraram a porta fechada. Então nós vamos ver aqui, primeiro, você já é uma dessas virgens? Eu pergunto. E a segunda pergunta, você tem azeite aí contigo? Meu querido, azeite quer dizer ser cheio do Espírito Santo, buscar em oração, leitura bíblica, e na igreja, adorando o Senhor, ser cheio do azeite, ser fiel e obediente, estar cheio da glória e do poder de Deus. O Senhor, Ele quer te encher e te abençoar, para que você esteja preparado como uma dessas virgens prudentes, para quando Ele voltar, você entrar com Ele às boldas do Cordeiro. Aleluias! Muito bem, queridos. Chegamos agora na quarta-feira, dia 7 de abril de 27 depois de Cristo. Os últimos 3 dias de Jesus. Jesus declara que será entregue à morte. Está em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. O discípulo Judas foi ter com os sacerdotes, a fim de negociar a prisão de Jesus. E aí, o que aconteceu, meu querido amigo, minha querida amiga? Então aí, os sacerdotes, eles fecharam com Judas um negócio por 30 moedas de prata a vida de Jesus. Quantos hoje reconhece Jesus, conhece e sabe que Ele é Salvador, mas negociam com homens, né, e com coisas, e preferem todas as riquezas e as coisas deste mundo, em vez de Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador, negocia Ele. E por dinheiro, poder e glória, trocam Jesus. Não é isso que tem acontecido muito hoje? Lamentável. Então chegamos agora na quinta-feira, dia 8 de abril de 27 depois de Cristo. Os últimos 2 dias de Jesus Cristo na terra. E as últimas instruções e a prisão do Filho de Deus. Primeiro, a preparação da Páscoa, que está em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Nós vamos ler Mateus 26, do 26 ao 30. Acompanhe aí na sua Bíblia. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou, e partiu,
e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, e tendo-o dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aleluias. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis do fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluias. Glórias a Deus. Mas antes de subir ao monte, o grande exemplo de humildade e prova da missão de Jesus: nos servir. Aleluias. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Está em João capítulo 13. Serviço esse que faziam os servos e escravos dos seus senhores, e Jesus se propôs a fazer com seus discípulos. Ao que Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. Então Jesus respondeu: se não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Pedro então respondeu: lava-me não só os pés, mas todo o corpo. E Jesus falou: não, o demais já está limpo, somente os pés que precisa. O corpo já está lavado pela palavra que eu tenho dito, disse Jesus. Mas agora só os pés. Nós, quando aceitamos Jesus e nos batizamos, fomos lavados e limpos do pecado. Mas continuamos neste mundo e sujamos os pés com o que ouvimos, falamos e vemos. E essa sujeira, eu e você não conseguimos tirar. É só o sangue de Jesus para tirar. Nossos amigos, nossos pais, não pode tirar. É só Jesus com o seu sangue para tirar essa sujeira. Com as nossas orações, nos cultos, na santa ceia de Jesus, Ele lava os nossos pés e nos limpa e nos purifica de toda a sujeira que vemos, ouvimos e falamos durante a vida. Aleluia. Ei, deixa Jesus lavar os seus pés, meu querido. Glórias a Deus. Ainda nesta noite de quinta, eles subiram no Monte das Oliveiras. E lá, uma das mais lindas instruções e discurso de Jesus. Agora, só os discípulos. Está em João, capítulo 14. Até o capítulo 17. Leia tudo, é muito interessante, é maravilhoso esse texto. É um dos textos que eu mais amo ler. É maravilhoso esse texto. João 14. Lá, Jesus conforta os seus discípulos. E você vai ver essas lindas palavras de Jesus. Nós vamos ler somente o verso de 1 a 3. E mais alguns outros à frente. De João 14. Jesus, então, estava confortando os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Aleluias, glórias a Deus. Agora, mais à frente, a promessa do Consolador, o Paracleto. Vamos ver o verso 16.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Aleluias! Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Glórias a Deus. Também a paz que ele nos deixa, a verdadeira paz, está no 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Glórias a Deus, a paz do Senhor está conosco e nós podemos desfrutá-la em meio a essa tribulação. Também o capítulo 15, de 1 a 5, ele falou: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, vós não podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluias, glórias a Deus. Então agora no capítulo 17, nós vemos a mais linda oração. Jesus ora, intercede ao Pai pela minha vida, pela sua vida, meu querido amigo. Veja todo o capítulo 17 de João, a linda oração de Jesus ao Pai. Glórias a Deus. Por volta de meia-noite, agora na sexta-feira, no dia do sacrifício por nós, Jesus e os discípulos chegam ao Getsêmani, que quer dizer lugar de prensa de azeitona. O Senhor Jesus foi orar à parte e pediu que os discípulos vigiassem em oração, mas eles dormiram. Está em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. A oração do Salvador foi a mesma por 3 vezes. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus suou gotas de sangue. Glórias a Deus, Pai. Seja adorado o teu nome, Jesus. Aleluias. Eu não posso deixar de falar, quando Jesus voltava e pegava os discípulos dormindo, ele disse, está em Mateus 26, 40, nem uma hora podeis vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que é tão difícil orar, né, queridos? Oração nos livra de cairmos em tentação. Oração nos aproxima em intimidade com Deus. Oração é a chave que abre a porta da nossa vitória. Oração dá livramento, cura e libertação. E muito mais. Nós vamos mais à frente gravar um vídeo só sobre oração. Aguarde, queridos. Tendo então se levantado da oração, veio o discípulo traidor, Judas Iscariote, com guardas e muitas armas. E ele, Judas, beija Jesus. E disse o Senhor a Judas então, amigo, para que vieste?
Querido, será que é fácil chamar de amigo alguém que está a ponto de te trair? Alguém que vai te entregar à prisão e à morte inocente? Não é fácil, né? E Jesus dá esse grande exemplo para nós. Glórias a Deus. Então, mais à frente, Jesus se adiantou e disse: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então aí Jesus respondeu: sou eu, ao que todos caíram para trás. Glórias a Deus. Então veio Pedro e corta a orelha do soldado de nome Malco. Mas Jesus a pega e recoloca a orelha em Malco e diz: guarda a espada na bainha. Eu estou lendo Mateus 26, 53, viu? Você sabe que eu posso rogar ao meu Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos ao meu favor? Jesus disse. Eu quero estar explicando para você, meu querido. Jesus, então, ele sabia que precisava passar por aquele momento? E não era para entrar em guerra armada contra os soldados, né? Mas se ele quisesse, ele poderia sim chamar os anjos e os anjos livrá-lo. Eu vou contar uma coisa. Certa vez, lá em Samuel, segundo Samuel 24, o rei Davi, ele decide contar o povo e faz um censo, o que desagradou a Deus. E a palavra diz que um único anjo ele feriu cerca de 70.000 homens de Israel em apenas um dia. Um anjo. Agora você imagina 12 legiões de anjo se viesse a favor de Jesus. Eu quero dizer para você que uma legião equivale a cerca de 3.000 a 5.200 anjos. Daria então um total de entre 36 a 62 mil anjos a favor de Jesus. Se um anjo destruiu 70.000 homens, imagina de 36 a 62 mil anjos. O que não faria neste mundo? Mas não era esse o propósito. O propósito era o Senhor ir para a cruz, né? E disse mais o Senhor: se a mim buscai, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que diz: dos que me deste, nenhum se perdeu, só o filho da perdição. Aleluias. Então eles levaram o Senhor preso para o julgamento. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, eu agradeço a oportunidade, espero que você tenha gostado desta aula. E nós continuaremos na próxima semana, se assim o Senhor permitir. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus. Aleluia.